Assista agora o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Olá, boa noite. Nós estamos começando o programa Veritá. No programa de hoje a gente vai estar conversando sobre um assunto muito interessante de suicídio. Você já parou para pensar por que as pessoas se matam? Será que as pessoas que se matam realmente são pessoas fracas, são pessoas loucas? Então são dúvidas que todos nós temos e hoje a gente vai ter a oportunidade de estar tirando essas dúvidas com a psicóloga doutora Daiane Marla Soares, que é psicóloga clínica e professora universitária. Então o programa está interessante, não saia daí, o programa só está começando. Sejam bem-vindos ao Instituto Bela Derme. Apresento o que é de mais avançado em tecnologia e procedimentos. Na Bela Derme dispomos de tratamento rejuvenescedor, facial, corporal e vulvovaginal. Temos variados tratamentos do mais sofisticado ao mais simples. Na Bela Derme você encontra um ambiente agradável de muito bom gosto, criado especialmente para melhor atendê-lo. Quer ficar ainda mais bela? Agende sua visita aqui na Bela Derme. Cicobi põe a gente em primeiro lugar. Todo mundo participa, todo mundo vê, o que nos dá orgulho de ser um associado. Cicobi, a maior instituição financeira cooperativa do país, é assim, associado a você. Pão to Go, a primeira padaria drive-thru de Rondonópolis. Pão to Go, de segunda a sábado, das 6 às 20 horas e aos domingos, das 6h30 às 11h30. Nós estamos hoje com a doutora Daiane Marla Soares Dias, ela é psicóloga clínica, professora universitária, e a gente vai estar conversando sobre um assunto muito sério, que é suicídio. Daiane, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso programa. Obrigada, eu agradeço também. Daiane, o suicídio é um problema de saúde pública hoje em dia. No Brasil, é a terceira causa de morte entre homens, fora as doenças, né? Só perde para acidente de trânsito e para homicídio. Por que se fala tão pouco sobre suicídio? Na verdade, nós temos muitos mitos relacionados ao suicídio. Primeiro, as pessoas acreditam que se falarem sobre o assunto, de algum modo estarão estimulando a pessoa a tentar suicídio, o que não é verdade. Na realidade, a pessoa, quando ela tem a oportunidade de falar sobre, nós diminuímos a possibilidade de que de fato ela tente. Além do mais, nós temos a ideia relacionada de que aquele que sofre ou que pensa em se matar é uma pessoa fraca. E se procura ajuda médica, ainda existe o risco de achar que é louco. Isso é um mito, isso é um paradigma muito forte ainda, né, Daiane? Por mais que nós tenhamos a possibilidade de que as pessoas tenham acesso à saúde, a psicólogos, a tudo, ainda é um mito muito grande que se você buscar por essa ajuda, você corre o risco, de fato, de estar sendo um louco ou alguma coisa desse tipo. Daiane, quem são as pessoas que se matam? Olha, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a faixa de maior risco está entre os 15 e 45 anos e pessoas do sexo masculino. Agora, nos últimos tempos, nós temos percebido também um aumento muito importante na terceira idade. Os idosos têm se matado bastante. Então, é um dado que nos chama a atenção e atualmente temos discutido muito também na adolescência, porque cresceu aí, se a gente for pensar de 2010 para cá, cresceu em torno de 40% as tentativas de suicídio nessa faixa etária. Uma coisa assim que, confesso a você, que me surpreendeu, que os homens, eles se suicidam mais que as mulheres. Eu achava que era o contrário, né? Você tem alguma explicação para esse fato? Os homens têm a tendência de falar menos sobre o que sentem.
A nossa cultura traz essa ideia para os homens. Então, ao falar menos sobre o que sente... Ele vai segurando até chegar num ponto que ele não aguenta mais. Vai segurando e aí ele não fala, ele não busca ajuda e quando menos percebe, a emoção chega ao seu limite. E é quando ele tenta suicídio. E ainda tem aquele detalhe que eles terminam fazendo e dando mais certo do que as mulheres, não é? Os homens, eles são mais eficientes. Mais eficientes ao tentar, infelizmente, mas eles são mais eficientes mesmo. Daiane, e quais são os sinais assim, que a gente pode observar num parente, num alguém da nossa família, que a gente pode pensar, supor que ele está pensando em fazer isso? A tentativa de suicídio, ela não acontece de uma hora para outra, não é, Altamar? As pessoas, de fato, elas vão dando sinais. Então, existem algumas falas que são características e que nos chamam a atenção, como estou cansado demais, na minha vida nada dá certo, gostaria de dormir e não precisar acordar no outro dia. São sempre falas que devem nos chamar a atenção e nos perguntarmos o que será que há de errado com essa pessoa. A pessoa que deixa de fazer coisas que gostava, que de repente tem uma mudança súbita de comportamento, são sinais de que as coisas não estão caminhando bem e que de fato essa pessoa precisa de algum tipo de ajuda. Existem muitos mitos que cercam esse assunto de suicídio, né, Daiane? Eu vou te falar um aforismo, um paradigma, você vai me dizer se isso é verdade ou não, se é mentira. Quem fala não faz. Olha, esse é um mito aí que as pessoas acreditam mesmo. E na verdade ele é mito. A pessoa que fala, na verdade, ela está pedindo socorro. Ela está dizendo, olha, está difícil demais para mim. Então, se ela fala, uma hora ela vai fazer. Na hora que ela descobrir que não tem alternativa, se ela achar que não tem, ela vai terminar fazendo. Então, não devemos entrar nessa ideia aí, não. Uma outra coisa. Ele ou ela só quer chamar a atenção. Esse é outro fato. Tirando assim, salvo exceções, a maioria das pessoas, elas estão dizendo, na verdade, que estão sofrendo, que elas estão com dificuldades, elas não querem chamar a atenção. Existem outros meios bem mais eficazes para se chamar a atenção. Então, quando nós pensamos em suicídio, precisamos pensar em alguém que está sofrendo de algum modo. E seja por um motivo ou por outro, esse sofrimento precisa ser ouvido e precisa ser cuidado. Mesmo que se justifique pela atenção, ainda assim é algo que precisa ser cuidado. A gente não deve subestimar esse tipo de diálogo. Isso mesmo. É porque quer chamar a atenção, é porque não vai fazer. Na verdade, a pessoa está sofrendo. A justificativa eu não sei qual que é, mas precisa ser ouvida e cuidada. Uma outra coisa. Suicidas não querem realmente morrer. Querem somente acabar com sua dor. De fato, as pessoas, quando elas tentam se matar ou pensam em se matar, a ideia geral não é que a vida acabe. Até porque no momento em que a crise passa, a pessoa, se estiver bem acompanhada, ela consegue se dar conta que vale a pena e que há motivos para continuar viva. Mas a dor naquele momento é tão intensa que ela termina tirando a importância de todos esses outros aspectos. Então não é que a pessoa quer deixar de viver, ela quer deixar de viver com aquele sofrimento, com aquela dor. Tem um aqui que é muito interessante, que eu acho que vale muito a pena. Pessoas que ameaçam se matar estão tentando manipular o outro. Olha, todas essas ideias de que você está tentando manipular, de que você quer chamar atenção, na verdade, são justificativas que às vezes a família consegue achar para suportar a dor de saber que alguém próximo está tentando se matar, mas que na verdade nos faz pensar que essa pessoa está sofrendo. Ela quis chamar a atenção, ela quis fazer isso ou aquilo outro, não importa, há um sofrimento e esse sofrimento precisa ser cuidado. Outro ponto, Daiane. Se um amigo lhe conta sobre seu desejo de se matar e lhe pede segredo, você deve ser leal a ele, não contar para ninguém? Olha, nessa hora nós precisamos considerar o que está em jogo e o que é mais importante.
ser leal, mas no sentido de também fazê-lo enxergar que aquilo não está de acordo com a realidade e que é necessário pedir ajuda. Se a pessoa te contou é porque ela precisa, sim. Então, nesse momento, você precisa buscar por ajuda para aquela pessoa. Essa pessoa, se ela te pediu lealdade, ela não está pensando direito. Depois, lá na frente, quando essa pessoa se sentir melhor, provavelmente ela vai te agradecer, porque naquele momento você buscou por ajuda, mesmo ele te pedindo para não fazer isso. Outro ponto, Daiane. Suicídio pode afetar pessoas de qualquer idade, incluindo crianças. É verdade. Em todas as faixas etárias, nós temos momentos críticos do desenvolvimento. Se a gente junta a isso ainda alguns fatores externos que possam trazer crises e intensificar para esses problemas, então nós vamos ter, seja na infância, seja na adolescência, seja em qualquer idade, motivos para que essa pessoa, esse ser humano, sinta vontade de morrer. Então, mesmo crianças, quando trazem essa fala, ela precisa ser investigada. Então, se nós formos considerar o aumento que nós tivemos, ele está em todas as faixas etárias. Idosos têm se matado mais e crianças também apresentam essa fala. Me preocupa muito esse momento midiático que nós estamos falando muito sobre suicídio, considerando que as crianças estão em um período de desenvolvimento e que elas não sabem muito bem a diferença entre o certo e o errado, a maneira como elas estão absorvendo essas informações que a mídia tem trazido na tentativa de auxiliar, sim, as pessoas, mas que nós temos crianças absorvendo essa ideia e talvez ainda não entendendo muito bem o que se faz com isso. Daí a importância dos pais estarem acompanhando o que essa criança tem tido acesso, né? Perfeito. Aí os pais precisam acompanhar e principalmente ouvir o que essas crianças dizem. E na medida em que esse assunto aparece, ser um assunto que seja tratado como um assunto como qualquer outro, sem tantos mitos como nós estamos falando. Então trate desse assunto até para você poder ouvir o que a sua criança ou que o seu adolescente tem a falar sobre isso. Daiane, na semana passada a gente fez um programa sobre a baleia azul, né? E você está falando sobre a questão midiática, né? Qual é a tua opinião a respeito desse jogo, digamos assim? O desafio da baleia azul, ele aparece para uma faixa etária que está em pleno desenvolvimento, com crises naturais da idade, então eles se tornam mais vulneráveis a esse tipo de jogo realmente. Acredito que os pais precisam estar mais próximos dos filhos para que eles consigam entender o que esses filhos estão fazendo, com quem eles conversam. Algumas coisas que nós entendemos como sendo normais para adolescentes, ficar o dia todo no quarto, não falar com ninguém, precisa ser repensado. Porque ficar o dia todo no quarto, nos dias de hoje, com a tecnologia tão disponível e com tantas coisas ali... ao mundo inteiro ali naquele quarto, né, Daiane? Tem que ser fiscalizado, né? Precisa que os pais estejam atentos então ao que esse adolescente vê e fala, com quem ele fala, mudanças de humor e mudanças de comportamento. Ser pais nos dias de hoje é um desafio bem maior do que há 30, 40 anos atrás, né, Daiane? É um desafio imenso. Há alguns anos atrás os pais conseguiam ter mais previsibilidade do que acontecia com os filhos, onde estavam. Nos dias de hoje a gente não consegue. Você tem os filhos debaixo dos seus olhos e ao mesmo tempo em contato com o mundo todo. Então é muito mais difícil realmente ser pais nos dias de hoje. Daiane, se alguém que está nos assistindo, tem ela mesma ou algum parente, percebe que tem alguns sinais desse que a gente comentou, aqui em Rondon Lopes, aonde que ela pode procurar ajuda? A ajuda pode vir em qualquer uma das áreas médicas, a pessoa pode procurar por um médico, há sinais de alterações, principalmente no humor, alguma coisa que talvez precisa ser medicada. Mas nós temos serviços gratuitos que a cidade oferece, que é muito importante que as pessoas conheçam, que são as universidades que têm o curso de psicologia. Então, tanto a UFMT, a Universidade Federal, como a Unic oferece o serviço de psicologia, em que a pessoa chega lá, faz uma triagem e em pouco tempo ela é chamada para ser atendida. Então, de qualquer modo, essa pessoa pode ser acompanhada e pode ser acolhida na medida em que esse sofrimento aparece. Então, é só procurar ajuda. Também o setor público, o setor de saúde pública oferece a possibilidade de atendimento. É só entrar em contato com as unidades de saúde que é possível a pessoa conseguir atendimento.
Daiane, eu queria te agradecer muito pela tua presença. Eu acho que foi uma entrevista muito esclarecedora, justamente para desmistificar esses mitos, esses paradigmas que cercam esse assunto tão melindroso, tão delicado, né? Eu queria te agradecer muito pela tua presença, tá? Agradeço também, e é importante que esse tipo de trabalho, de iniciativa, seja feito na nossa cidade para que as pessoas possam cada vez mais ter acesso a essa informação. Ok, tá bom. Daqui a pouco a gente volta. Sejam bem-vindos ao Instituto Beladerme. Apresento o que é de mais avançado em tecnologia e procedimentos. Na Beladerme, dispomos de tratamento rejuvenescedor, facial, corporal e vulvovaginal. Temos variados tratamentos do mais sofisticado ao mais simples. Na Beladerme, você encontra um ambiente agradável e de muito bom gosto, criado especialmente para melhor atendê-lo. Quer ficar ainda mais bela? Agende sua visita aqui na Beladerme. Pão to Go, a primeira padaria drive-thru de Rondonópolis. Pão to Go, de segunda a sábado, das 6 às 20 horas e aos domingos, das 6h30 às 11h30. Cicobi põe a gente em primeiro lugar. Todo mundo participa, todo mundo vê o que nos dá orgulho de ser um associado. Cicobi, a maior instituição financeira cooperativa do país, é assim, associado a você. Você sabe qual que é a mercadoria mais procurada hoje em dia? É a paz interior. E eu vou compartilhar com você um segredo para que você mantenha a sua paz interior em qualquer situação da sua vida. Mas como que está a sua vida hoje? Você está alegre ou você está triste? Normalmente, o que acontece com a gente? Quando a gente está passando uma situação favorável, a gente está bem de dinheiro, a gente está bem no trabalho, a gente fica alegre. Quando a gente passa por algum revés, algum problema, alguma perda, o casamento não vai bem, a gente fica triste. Então, se a nossa vida é assim, a gente pode dizer que quem manda na minha vida, quem manda na sua vida, não é você, são as circunstâncias. Uai, se você está alegre quando você está por uma situação favorável, e se você está triste quando você está passando por uma situação desfavorável, então você é o quê? É regido pela circunstância. Então, eu sinto de lhe dizer, mas se você é assim, se você se comporta assim, a sua vida vai ser uma eterna montanha-russa. Você vai ter momentos de alegria quando as coisas estiverem bem, e você vai ter momentos de tristeza quando as coisas estiverem ruins. Mas será que a gente pode fugir desse ciclo vicioso? Será que a gente pode fugir dessa montanha-russa? Será que existe uma maneira da gente fugir de ser regido pela circunstância externa? Será que existe uma maneira da gente manter a paz interior mesmo em situações adversas? Eu vou dizer para você que sim, que existe jeito. Eu vou lhe contar uma história rapidinho. Existia um médico austríaco chamado Viktor Frankl. Na época da Segunda Guerra, ele foi preso num campo de concentração nazista e lá muitas pessoas morrendo, passando fome, todo tipo de humilhação, todo tipo de pressão, de risco de vida o tempo todo. E Viktor Frankl percebeu que ele não ia conseguir sobreviver, porque aquela situação externa, aquela situação adversa estava massacrando ele, estava oprimindo ele de uma forma que ele não iria suportar. Então, naquela situação, ele decidiu, ele escolheu que ele não ia deixar que aquela circunstância externa manchasse, contaminasse a sua paz interior. Então, é como se Viktor Frankl tivesse construído dentro dele uma redoma, uma proteção para blindar o seu coração
para que a circunstância externa não afetasse a sua paz interior. Agora imagine se esse médico ele conseguiu fazer isso naquela situação de campo de concentração. Será que você também não pode aprender a manter a sua paz interior nos problemas que a gente tem no dia a dia? Será que realmente os problemas que tiram a sua paz, que tiram a nossa paz, será que são tão graves assim? Será que vale a pena você vender a sua paz por causa de coisas tão pequenas? Eu não estou aqui querendo dizer que você tem que se tornar uma pessoa insensível, que você não pode se entristecer, que você não pode se indignar, que você não pode ficar revoltado, que você não pode ficar triste com as situações. O que eu quero dizer para você é que você pode construir uma blindagem no seu coração para que você mantenha a sua paz interior em qualquer situação que você venha passar. Uma situação que ilustra muito bem isso que eu estou querendo dizer é uma passagem bíblica. Certa feita, Jesus estava indo com os seus discípulos, navegando, e a Bíblia conta que Jesus estava muito cansado, e ele foi para o porão do navio e ele se deitou em cima de uma almofada e começou a dormir. E começou uma tempestade muito grande, os discípulos todos desesperados, o barco já estava na iminência de ser destruído pelas ondas, e aí os discípulos foram acordar Jesus e acordaram indignados Jesus. Jesus, o senhor não está percebendo, o barco já vai naufragar, o senhor não está percebendo não. E a Bíblia conta que Jesus foi e acalmou aquela tempestade e ficou tudo bem. Jesus então conhecia o segredo de dormir durante a tempestade. E ele disse que a gente também poderia fazer as coisas que ele fez. Então, você e eu, nós podemos também aprender a manter a nossa paz, mesmo em situações difíceis. Sejam bem-vindos ao Instituto Bela Derme. Apresento o que é de mais avançado em tecnologia e procedimentos. Na Bela Derme, dispomos de tratamento rejuvenescedor facial, corporal e vulvovaginal. Temos variados tratamentos do mais sofisticado ao mais simples. Na Bela Derme você encontra um ambiente agradável de muito bom gosto, criado especialmente para melhor atendê-lo. Quer ficar ainda mais bela? Agende sua visita aqui na Bela Derme. Cicobi põe a gente em primeiro lugar. Todo mundo participa, todo mundo vê o que nos dá orgulho de ser um associado. Cicobi, a maior instituição financeira cooperativa do país, é assim, associado a você. Pão to Go, a primeira padaria drive-thru de Rondonópolis. Pão to Go, de segunda a sábado, das 6 às 20 horas e aos domingos, das 6h30 às 11h30. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Esse provérbio tem muito a ver com o que a gente acabou de conversar na reflexão, que é isso que a gente conversou, sobre blindar o coração, sobre guardar o coração, porque se o nosso coração, a nossa alma estiver bem, a gente pode cultivar a paz interior em qualquer circunstância adversa que a gente esteja passando. Estamos terminando nosso programa de hoje. Eu queria agradecer você que nos deu audiência, que esteve aí conosco. Eu queria mandar um abraço para pessoas que têm interagido conosco através do WhatsApp, através do Facebook. Um grande abraço para a dona Silene, para a dona Neide e para a dona Luciene. Continue nos acompanhando. Nós temos agora o WhatsApp, que você pode nos mandar sugestões, podem mandar recados através do Facebook e através do Instagram. Tenha um excelente final de semana e até sábado que vem, se Deus assim nos permitir.
Você acabou de assistir o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Cicobi Sul, associado a você. Sierra Móveis, arquitetas Mariana Tampieri e Júlia da Mata. Padaria Pão to Go, Instituto Belader.